galera do Take 1, estamos aqui para mais uma reportagem agora sobre o filme Marés. Hoje entrevistaremos o diretor do filme e uma atriz aqui no Shopping Eldorado, no Cinemark. Fiquem ligados, Take 1, o mundo do cinema como você nunca viu. Salve galera do Take 1, a gente está aqui do lado do diretor João Paulo Procópio, que assina esse filme Marés, sendo exibido no Shopping Eldorado, no Cinemark, uma parceria da Elo Company com o Cinemark para o Projeto A7. Então a gente tem muito orgulho em estar falando com você, João Paulo, é uma alegria muito grande receber você no Take 1. Prazer estar aqui. Hoje é a primeira exibição do filme, que entra hoje na rede Cinemark dentro do Projeto A7, como você falou. A gente está fazendo aqui no Shopping Eldorado uma reuniãozinha para daqui depois sair, tomar alguma coisinha. Que legal, a nossa pré-estreia é um orgulho para a gente estar aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para os telespectadores do Take 1, um pouquinho da sua trajetória. Você é de Brasília ou do Rio de Janeiro? Eu sei que você tem uma história assim, mas conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, da formação, até você agora passar a assinar esse longa, que é o seu primeiro longa. É, o meu primeiro longa como diretor e roteirista, né? Na verdade, eu tenho uma experiência mais reconhecida como produtor e montador dos filmes, né? Eu tenho a minha produtora para Virada Filmes, a gente já atua uns 18, 17 anos, alguma coisa assim. E nesse período a gente produziu uma série de curtas e de uns 4, 5 anos para cá que a gente tem começado a se aventurar pelos longas, né? E aí então como diretor, essa é a minha estreia, obviamente é uma emoção diferente, é outra responsabilidade, né? Assim, tipo... Agora você é o responsável pela, como dizem, né, pela P toda, né? E conta pra gente de onde veio, você escreveu também, você roteirizou, né? Então, de onde veio sua inspiração e quanto tempo você levou para escrever e, de fato, filmar? Victor, esse projeto eu começo a elaborar em 2012, que é aquele momento do Brasil em que as políticas culturais voltadas para a produção audiovisual começam a vislumbrar que ia dar certo, né? E uma série de produtores independentes Brasil afora começou a perceber essa possibilidade da descentralização e tal. Então é nesse momento em que como vários outros produtores, começamos a procurar nossos projetos para levar adiante. Eu tinha, na minha relação familiar, né, convívio com alcoolismo, tal, não sei o quê, e comecei a perceber algumas nuances em torno deste tipo de personagem, de que dependendo de quem está vendo a situação, ou de quem viveu a situação, podem ser histórias hilárias, beirando o absurdo, ou pode ser histórias muito trágicas, depende se é uma esposa, um filho ou um colega de copo ali. E aí esta dinâmica, esse desafio em torno desse personagem foi a primeira coisa que me estimulou. Aí eu passei para a pesquisa, eu comecei a frequentar as reuniões de Alcoólicos Anônimos, sempre me identificando como um ouvinte e tal. E aí sempre fui muito bem recebido, um grupo muito generoso, que eles estão ali para falar suas histórias, né? Assim, num exercício ali para controlar o vício, para fugir do primeiro gole, né? E aquilo começou a me parecer muito interessante mesmo. Um personagem que aceita um problema e decide enfrentá-lo. É uma jornada perfeita do herói, né? Que o problema é colocado e ele enfrenta. Então, existe uma pesquisa, um mergulho muito grande neste universo, deste tipo de alcoólico que consegue, entre altos e baixos, né, nas recaídas, nas suas conquistas, enfrentar o problema. É um filme realmente que ele tem uma narrativa diferente, ele tem uma direção, a gente percebe uma assinatura um pouco fora, né, do que a gente está acostumado a ver, a história em si, o enredo, que tem uma profundidade. E como que foi para você trabalhar isso com os atores? Você é um diretor que gosta de dirigir o ator ou você gosta que ele traga as coisas, costuma chamar um preparador de elenco? Qual que foi a sua ferramenta de trabalho? Porque precisava, né? É um filme que envolvia uma profundidade, uma densidade, né? É muito engraçado porque para vir para cá, para o Cinemark, eu vim agora no carro com a Fernanda Rocha, que é atriz, ela faz a Roberta, a vizinha,
E eu falando, olha, vai ter alguém lá para pegar um depoimento e tal. Aí você aproveita e fala para eles o quanto que eu dirigi você bem, o quanto eu fui claro, o quanto eu tinha consciência do que eu queria. Ela falou, ah, tá. Mas na verdade isso foi uma construção muito em torno de uma sensação e que o elenco foi muito fundamental nesse processo. Assim, também o Lorinelson Vladimir, que faz o Valdo, fez um mergulho nessa construção, sabe? É, é, eu acho que é sim um filme muito de atuação, né? Assim, você tem algumas construções que eu particularmente acho que está nos pontos fortes do filme. E o elenco, na verdade, de toda a cadeia ali é onde eu mais gosto de estar próximo. É onde né, assim, o diretor de fotografia era o André Lavené. Eu tenho muita confiança no trabalho dele. Ele sabia algumas coisas conceituais do filme, de posicionamento de câmera, de movimentos, do que a gente queria passar. Então eu tinha muita confiança no que ele propunha também, sabe? E aí eu de fato fiquei muito próximo do elenco. Eu não sei se isso ajudava ou atrapalhava, mas, E quanto mas eu tempo tô vocês tiveram feliz de com o resultado. preparação assim para você? Você deu um tempo de preparação? Então eu vou uma pergunta mais direta. Quanto tempo de preparação teve o elenco? A partir de quando você convidou e você realmente contratou os atores? E em quanto tempo você filmou? São duas perguntas diferentes. As filmagens levaram 5 semanas. 5 5 semanas. semanas. É um baixo orçamento, né? Então você tem toda uma inteligência de produção. O que dificulta ainda mais, né? Mas a gente precisa ter uma programação muito boa para que possa, né, ter um planejamento bom ali. Mas o contato com o Lori Nelson Vladimir, ele entra e assume o protagonismo do filme um ano antes das filmagens, né? Então, eu conheci o Lori Nelson na sessão competitiva do 48º Festival de Brasília, quando estava o filme do Ali Muritiba, o Para Minha Amada Morta, que acabou a sessão, eu fiquei muito impressionado com aquela atuação. E ele se lançava ali, né? Ele era um advogado, ele trabalhava do direito e começou o filme que lança ele. E eu saí da sessão muito impactado, né? Ele naquele ano, inclusive, ganhou o Candango de melhor ator coadjuvante e tal. E aí no dia seguinte eu fui no debate, me deparei um cara absolutamente inteligente e tal, não sei o quê, e eu olhei assim, cara, é o tipo de ator que eu acho que vai dar certo. E eu fico muito feliz que nessa intuição ter dado tão certo. Ele realmente é um colaborador dessa construção e o que ele traz para o Valdo ali nas suas nuances de que precisava ser um personagem que fosse cativante, né? Porque o alcoólatra muitas vezes é muito estigmatizado, né? E a gente precisava dar chances para eles. Então você fica ali num limite de interpretação muito delicado, né? Exatamente. E você chega, então você foram convites, você não chegou a fazer testes com os atores, você sabia bem quem você queria para os papéis. Muito, sim. A maioria do elenco são amigos de Brasília e em Brasília a gente tem uma formação. Existem dois aspectos culturais de Brasília que é muito forte, né? Que no Brasil tem grande reconhecimento, que são os músicos e os atores. Você tem realmente um caldo lá. E aí eu me vali muito disso. Assim, existem participações de fora, o núcleo nordestino que eu falo, que é a Fernanda Teixeira, Zezita Matos e a Zoraide Coleto, né, vieram também somar o filme, mas a maioria do elenco são esses atores incríveis de Brasília. Que bom. E qual para você que é a principal diferença entre estar ou editando ou montando e estar à frente agora assinando como diretor e roteirista para você, como diretor especificamente? Qual que é a principal diferença que você sentiu nessa mudança de função? É uma outra relação mesmo com a obra, né? Assim, é muito mais estressante, assim, é muito prazeroso as coisas dando certo, tal, não sei o quê. Mas eu acho que a experiência me prepara muito para próximos projetos como diretor, mas me prepara também muito como produtor dos filmes, sabe? Assim, de entender melhor algumas pressões que um diretor precisa atravessar. Perfeito. E esse caminho para vocês chegarem até a Elo Company e a chegarem num consenso de poder distribuir esse filme dessa forma, como o Projeto A7, veio como? Cara, foi uma paquera da Elo com a gente. Eles assistiram o filme no Festival de Brasília, na Mostra Brasília, e, e eles foram absolutamente sedutores. Foi uma paquera mesmo, que acho muito bom que esteja aqui.
Legal, parabéns pela sua segurança, pelo seu trabalho, é uma assinatura distinta e realmente digna. É um trabalho que chama atenção. Eu até perguntei para o meu sócio quando a gente assistiu, eu falei, poxa, eu queria conversar com o diretor, entender um pouquinho dessa linguagem. Pena que o nosso tempo não é tão extenso, né, para a gente conversar mais. Eu queria falar do próximo projeto que eu estou como produtor executivo. Espetacular. E que me honra muito. Eu estou fazendo a produção executiva do longa que marca a estreia da Marcélia Cartacho como diretora. Então, assim, eu tenho repetido isso algumas vezes nesse lançamento, e é sempre muito emocionante, porque eu entendo a responsabilidade disso, o potencial do que a gente vai trazer por aqui. Ela agora acabou de vir consagrada de Gramado com Pacarrete, como atriz e tal, mas a gente quer colocá-la atrás das câmeras agora para ela dirigir esses elencos. Ela é uma ótima preparadora de elenco, né? Ela tem um trabalho bem legal. E esse projeto está pronto? Está pronto, estamos aí buscando a viabilidade. Enfim, tem algumas perspectivas bem interessantes. Estamos confiantes, apesar de que talvez nem exista Brasil em 2020, mas estamos confiantes. Legal, então de diretor já vai automaticamente assinar a produção executiva. Para os nossos telespectadores, muita gente que também está começando no cinema, temos muitos estudantes que nos assistem de cinema, dá uma breve explicação, mas você falou da parte da produção executiva, que muita gente confunde produção com produção executiva em breves linhas. O produtor executivo é um cúmplice da produção, é de fato o que dá viabilidade aos projetos. Então é sempre uma parceria de muita, enfim, é um casamento, né? Assim, é um contrato, né? Assim, o diretor e o produtor é quem toca o filme, de fato, né? O diretor no aspecto artístico, né? de criativo, e o produtor também criativo, porque precisa dar soluções, mas essencialmente assim, busca que o filme chegue à tela e deixe o diretor trabalhar em paz, né? Exatamente, essa dualidade que é muito importante a gente entender. Você transitou de um lado para o outro. Nós outros também contamos com essa sorte do destino de nos encontrarmos em breve para te entrevistar sobre esse projeto. Vocês têm uma previsão para lançar ele? Não, a gente ainda vai filmar, mas assim, tudo leva a crer que em 2020 a gente filma, assim, confiante de que o cenário no Brasil vai mudar, porque o setor audiovisual é um setor muito forte, a gente não está aqui de brincadeira, a gente tem que ser respeitado, sim. Então, e estou no Nordeste. O Nordeste, de fato, hoje representa um núcleo de resistência forte da cultura brasileira. Eu acho que eu estou no melhor lugar hoje, morando em Maceió, é uma sorte. Então é isso aí, nós vamos chegar já. Que bom. E vocês estão com o elenco já formado, com a equipe já pronta, ou vocês ainda abrem a possibilidade de fazer um teste para algum ator que esteja nos assistindo? Como que está isso? Nós já temos os protagonistas, né? É o Paulo Roque e a Erlene. Ai, meu Deus, esqueci o sobrenome da Erlene. Tá aí ela. Tá. Eita. E se chama Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, o longa. Perfeito. Um nome, inclusive, muito sugestivo. A gente queria parabenizar mais uma vez, agradecer sua disponibilidade de estar aqui, que você continue ocupando todas essas funções, múltiplas funções, que é realmente um talento, né? E uma vocação. E o Take 1 fica aqui, acompanhe o programa agora com esse filme super legal, super interessante e denso. E esperamos vocês, contamos vocês no próximo programa. Um abraço, parabéns. Obrigado. Um abraço. Salve, galera do Take 1. Agora nós estamos aqui com o pessoal que faz parte do elenco, de fato, né? Agora o Take 1 vai além dos bastidores, para a parte de frente das câmeras. Temos aqui do meu lado a atriz Fernanda Rocha, que interpreta a personagem Roberta, e também temos o Vinícius Ferreira, que interpreta o personagem Ives. São um casal de vizinhos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho com eles aqui. Primeiramente, boa noite, bom receber vocês aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bem? É uma grande alegria ter eles aqui. Então, a gente queria falar um pouquinho para os nossos telespectadores, que a gente queria que você contasse um pouco da sua história, né, como atriz, onde é a sua formação, e depois contasse como que foi a sua abordagem para o papel da Roberta nesse filme. Comecei no cinema com Domingos Oliveira, no longa Separações, e aí me mudei para Brasília, me apaixonei pelo cinema, no Separações, me mudei para Brasília e lá eu digo que foi minha faculdade de cinema, lá eu comecei a trabalhar muito como atriz em cinema e também como preparadora, que é a minha dupla função no cinema. Trabalho tanto como atriz como preparadora e os dois muito no cinema, que é minha grande paixão. E lá em Brasília
enfim, vários curtas, vários longas. Fiz o último Cine Drive-In, que teve uma carreira bonita. E aí vim para São Paulo, e estou aqui há 2 anos. Acho que é isso. E continuo trabalhando como atriz e como preparadora bastante. Você gosta de fazer mais o quê? De preparar elenco ou de realmente atuar? É uma coisa completa a outra. Eu, hoje em dia, me coloco muito no mercado como uma atriz preparadora de elenco. Assim, quando eu estou numa preparação, eu faço parte do elenco. Você já calhou de você ser preparadora e atuar no filme Sim, também? já também. Mas, assim, mas o que eu estou falando, de ser uma atriz também entende um pouco mais da preparação, as coisas. Uma coisa completa a outra, como você. E como que foi, primeiramente, o convite para você participar desse filme e como que você preparou para os nossos telespectadores que são atores o papel da Roberta? Então, o João Paulo, desde o primeiro curta dele eu tô junto. Então, o primeiro curta dele foi assistente de direção, o segundo a gente estava atuando junto, e agora no primeiro longa também estava. Então, foi quase que um processo natural. Acho que eu estou no projeto desde que ele se inventou. E a segunda pergunta eu esqueci. Como que você preparou a sua personagem? Você usa alguma técnica, alguma coisa? Qual que é a sua forma? Porque como uma preparadora de elenco é muito interessante a gente saber ainda mais como que a atriz preparou o papel, né? É uma coisa que o Brasil tá efervescente agora, né? A questão das técnicas de atuação, das escolas. Então a gente queria saber um pouquinho como que você faz, se você puder falar o seu segredo. Dito nisso. Acho que cada processo é um processo. O diretor é um diretor, então não tem. A gente está falar de atuação é falar de gente e gente não tem fórmula. Então, cada processo é um processo. No caso da Roberta, ela tem um lado cômico, né? Então tinha uma questão da gente ter muita intimidade, ao mesmo tempo. Você chegou perto de filmar, né? Você já está morando aqui. Então, e teve uma coisa que a gente já atuou muito junto também. Então a gente tinha um jogo, eu lembro que tem muito tempo que a gente fez, tá? Então, estou voltando, estou tentando relembrar aqui. Teve uma questão de caracterização física, que eu fiquei loura para a personagem, tinha uma coisa, ela é mais careta, mais coxinha. Ela é bem coxinha. O que foi bem divertido, porque, assim, eu sou bem de esquerda, então, era na época do golpe, na época que estava o impeachment da Dilma, então, assim, fazer uma personagem do outro lado, sem criticar ela completamente, sabe, defendendo aquele discurso que não tinha nada a ver com o meu, ao mesmo tempo era peculiar. Quanto tempo você preparou ela? Eu não lembro. Mas a gente já vinha conversando há muito tempo. Então, assim, a gente vinha conversando, e depois teve a parte física, de pintar o cabelo, depois tiveram alguns encontros com o Jota. E aí foi muito legal que a atriz que faz a nossa filha, eu descobri ela no cinema como preparadora quando ela era criança, então a gente tinha um sonho de trabalhar junto, então foi um barato a gente se encontrar como mãe e filha. E aí eu acho que, para mim, o momento mais bonito foi quando a gente se encontrou no Camarim, os 3, não sei se você lembra disso, que a gente começou a jogar, na verdade, no primeiro dia de filmagem. E a gente começou a jogar junto, num improviso, e ali criou. Acho que foi, por mais que a gente tivesse tido encontro, acho que no Camarim a gente teve encontro. A simpatia foi confirmada, né? Acho que não tem fórmula. Sabe? Às vezes é num momento que as coisas acontecem. Bom, Fernando, obrigado pelo seu depoimento. É uma alegria ter entrevistado você. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua via dupla de atuação, que é uma coisa muito rica, né? E a gente vai no nosso site, nas nossas plataformas de rede social, indicar o pessoal para entrar em contato se tiver alguma dúvida com vocês. Depois vocês vão passar as redes sociais de vocês. E a gente está junto, a gente tem que se ajudar. Bom, e aqui a gente está agora com o Vinícius Ferreira, que vai falar um pouquinho para a gente da carreira dele, da história, da formação e como que ele veio parar nesse filme, realizado pelo Jota, e também como foi a preparação. Boa noite, para entrevistar você. Boa noite, gente. Bom, eu sou Vinícius Ferreira, eu sou ator e sou de Brasília. Pertenço a essa mesma geração do Paulo, do Iberê Carvalho, que é o sócio dele, e que é uma geração que começou a fazer cinema quando Brasília, na verdade, superou Porto Alegre em número, em quantidade de formação, teatro, mas eu venho dessa safra de gente fazendo cinema em quantidade vigorosamente em Brasília. Eu moro em São Paulo já há alguns anos e, bom, o Jota, eu fiz o curta dele anterior, eu sou amigo dele de muito tempo, e o curioso é que esse roteiro, ele era um outro roteiro, era um outro filme, e que ganhou, mas o filme não tinha nada a ver com o filme Marés, né? Era um filme que tinha um lugar cômico e tal. Mas o curioso é que muitos personagens, aliás, praticamente todos os personagens, se mantiveram.
Então, assim, a minha preparação para esse filme foi muito louca, porque o meu personagem, no filme anterior, no roteiro anterior, que não chegou a ser filmado, e, enfim, que transformou por completo, ele era um motoqueiro, ele era um cara... motoboy, não era? Ele era um cara... Ele era um cara do Nordeste, de Alagoas, que veio para São Paulo, né? Como todo bom retirante vem para São Paulo, e eu me incluo nisso também. E aqui ele... e ele era motoboy lá em Maceió. Só que o sonho dele era ser motoboy aqui em São Paulo. Então e era um filme com uma pegada muito cômica, né? Diferente do Marés aqui também. E então, assim, foi muito louco, porque o personagem se manteve, mas a trajetória dele, o nome se manteve. O personagem Era outra coisa. era outra coisa. Então, me preparar para esse outro personagem aconteceu de um caminho muito, muito às avessas, assim, porque não houve uma preparação para esse personagem do Marés. Mas de tanto a gente conversar do filme que não chegou a ser feito, do roteiro antigo, de um outro personagem, uma coisa bem, bem fora do escopo, né, assim. Mas de tanto a gente conversar disso, a gente foi embasando essa nova situação, onde esse personagem era casado com o personagem da Nanda. Eu e a Nanda já fizemos filmes juntos, fizemos um... A gente já foi casado muito. a gente estava falando... Acho que a pessoa que eu mais casei na vida foi ele. A gente estava brincando disso e a gente fez um filme, um curta-metragem do Iberê Carvalho, que é sócio do João Paulo, também da Pavirada, que era o Para Pedir Perdão, que ganhamos Cuba, né? Foi bem legal, estávamos lá, inclusive. Então, Legal, que coisa bonita. Pena que a gente não tem muito tempo, mas eu queria saber, depois numa próxima oportunidade, a gente vai te chamar lá no estúdio para saber disso, desse festival também, nessa questão toda. isso foi incrível, assim, só falando um pouco do PPP, a gente... Também estava presente, né, Fernando? A gente estava junto em Cuba. Já estivemos em Cuba juntos, né? E ganhamos em 2000, só fazendo um paralelo, ganhamos, o Pra Pedir Perdão ganhou em 2009, quando O Segredo dos Seus Olhos foi o melhor longa-metragem, nós fomos o melhor curto. Filme argentino, né, do Darim. Exatamente. Então, assim, pro Marés, foi uma preparação louca, porque também eu já vivi aqui em São Paulo, e aí essa coisa das agendas, né, e, enfim, a grana que sempre é pouca, então, é guerrilha, né, fazer cinema nacional é guerrilha, então... e eu estava em outro trabalho, então teve que ser umas agendas picotadas. Então eu e o Jota a gente foi se falando, conversando. E essa preparação aconteceu muito no set, assim, nos momentos antes de entrar no set, né? Claro que a gente já tinha embasado o conceito disso, mas aí encontrar a Nanda, encontrar a Bianca, que eu também conheço, ou seja, esse filme, a Bianca, a Nanda disse ter descoberto ela num curta-metragem, né? Eu fui diretor de produção desse curta-metragem, então assim, é uma patota, entendeu? Que coisa boa, né? Eu percebi porque eu conversei com o diretor que vocês realmente são muito unidos e essa empatia é importante, tanto que resultou num filme cuja produção foi até rápida, né? Ele disse que foram 5 semanas e resultou num produto super interessante. Vocês têm algum segredo, alguma coisa de bastidores para compartilhar pra gente? É uma coisa que não saiu muito na mídia. Essa amizade já é uma coisa interessante, mas alguma coisinha mais que tem, alguma coisa engraçada ou alguma coisa curiosa pra gente refletir? Sabe o que eu tinha? Eu estava pensando nisso, mas eu acabei esquecendo. Agora não vem nada. Calma que vem. O Jota tá me olhando ali, se eu falar qualquer coisa, acabou. Ele não vai pagar minha cerveja hoje, eu tô ferrada. Tem muita amizade. Enfim, não é uma coisa engraçada, mas é uma coisa também de Brasil, né? Essa mistura toda. E a gente de cinema, eu tive em Gramado agora, com um filme gaúcho que eu fiz, lá encontrei o Iberê, o sócio do Jota. A gente não se encontrou, eu tava lá também. A gente mas não se você encontrou, tinha eu saí, você foi. Casamento, hein? Olha só, tem uma hora tem que ir. Então, assim, a gente de cinema, né? Porque tem esse lugar do cinema comercial de muita grana, que é um outro mainstream, e tem o cinema independente, o cinema que somos nós, né? E nós somos meio que a mesma patota no lugar inteiro, independente dos acentos, dos sotaques, dos idiomas. Então, assim, eu que não sou gaúcho nem nada, mas me identifico muito com Porto Alegre, tenho trabalhado muito lá, adquiri o hábito aqui em São Paulo de tomar chimarrão. Olha só, eu de Brasília, aqui em São Paulo adquiri o hábito de tomar chimarrão. E aí, eu gosto de chá, e o chimarrão é prático, porque é um chá que você faz e vai direto, não precisa ficar botando saquinho, né? E aí, no set, eu tava lá com a garrafa tomando chimarrão. A mulher do João Paulo é argentina, e a atriz do filme também, e aí a gente ficou tomando chimarrão. O Lori Nelson é de Curitiba, toma chimarrão, e de repente a gente, um pouquinho antes da cena, eu e o Lori tomando um chimarrão, esperando, né, todo mundo ajeitar tudo, de repente o Jota falou, cara, deixa esse chimarrão e vamos fazer com esse chimarrão aí. E aí ficou uma cena, a gente com um chimarrão lá que apareceu, enfim, a diretora de arte não gostou nada, ficou bem nervosa com a gente. Mas interessante. Mas ficou. Fez parte da criação, né? É vivo, né, cara? É assim, por mais que a gente programe tudo, pense tudo, tem a vida quando acontece ali, antes do ação, a vida acontece. E ela tem que continuar, né? Bom, muito obrigado. Tivemos
a satisfação de entrevistar esses dois atores que têm um peso dramático interessante. A gente quer saber mais da carreira deles, por isso são pessoas que têm uma longa trajetória e que são inspiradores para a gente. Mas então, Fernanda, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado também, Vinícius. A gente conta com a sorte do destino de continuarmos nos encontrando e entrevistando, sempre vocês com trabalhos interessantes, talvez em Gramado, talvez em Cuba, mas vocês do Take 1 acompanhem esse filme Marés, é um filme muito interessante, com uma linguagem diferente, a gente conta com vocês aqui no Cinemark, até o dia... Sheila... Calma que a gente vai pensar, provavelmente até o meio de outubro venham para cá, são 15 dias, hoje é a nossa pré-estreia, ou a estreia oficial, quinta-feira, dia 12 de setembro. Então, contem 15 dias do Doravante. Contamos com vocês. Eu posso só falar uma Deve. coisa? Olha só, isso é importante que o Vitor falou, né? Porque tem uma programação, o filme fica até tanto. Mas tem um segredo que eu vou contar para vocês. Cinema nacional, cinema é assim, ele fica na sala por semana. E a cada semana, dependendo do público, ele fica mais uma semana, ou mais uma semana. Então, um filme que está programado para ficar 1, 2 semanas, pode ficar 5. Isso exatamente. Depende do público. Então, assim, venham ver o Marés e vão assistir cinema nacional. Venham nas primeiras semanas assistir cinema nacional. A primeira semana determina a continuidade do filme. Então, fé no cinema nacional e venham assistir porque só tem filme demais, né? E é um filme muito interessante. Venham que vocês vão gostar, galera do Take 1. O mundo do cinema como você nunca viu. Obrigado, viu, gente? Então, obrigado, querido. Como você acha que eu me sinto quando deixo a Pina com você? Como é que você se sente? Morrendo de medo. Do jeito que você fala, parece que eu sou maluco. Você não é maluco, você não é má pessoa, você sabe disso. Mas você tem um problema, né? Eu tenho problema? Quem não tem problema? Você não tem problemas, claro. Porque eu bebo, você não bebe. Olha, espero não me arrepender dessa chance que tô te dando. Com licença, parabéns pela exposição, viu? Obrigado. Queria saber se a gente pode conversar um pouquinho, entrevista. Não bebo, né? Tá, não tem problema. Quando a Pina tá aí, eu bebo. Aí tá fácil. A Roberta nos falou sobre você e Vitória, né? É uma pena. Mas tudo se resolve, não é mesmo? Estamos resolvendo, tá bom? Eu preciso falar com você, Clara! Tá olhando o quê, babaca? Vai. Valdo. Ô, Joana, isso é grito. Vai, grita direito, vai. Valdo. Ana. Que é muito vergonha. É vergonha. Disso você tem vergonha, né? De ficar lá na rua com aquele bando de vagabundo comunista gritando, você não tem vergonha. Disso você tinha que ter vergonha. Todo engraxado. Lava o copo. Os copos tá sujo. Claro que não lava. Ele não lava a louça. Tá certo você. Você vai apanhar. E você, como tá? Solteira. Não, agora só assim uma fotocópia e uma festa. De onde você é? Sou de Brasília, sim. Eu sou carioca, mas a história é em Brasília. Agora eu moro em Maceió. Então vamos lá. Não, São Paulo. Eu morei em São Paulo, aí na época eu fui São Paulino. Inteligente, sabe? Mas hoje, se for pra torcer pra alguma coisa, Ou seja, o cara começa bem e vai cair. Na vida é assim, né?